Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente tem estudado o gráfico de uma função quadrática. Vimos que o gráfico da função quadrática é uma parábola e na nossa última aula especificamente a gente construiu alguns gráficos de função quadrática, de algumas funções quadráticas específicas, né, e fizemos algumas generalizações. Então, continuando, né, nessa construção, vamos ver agora, né, como é que fica, né, uma parábola de uma função quadrática em que o nosso coeficiente líder, que é aquele que multiplica, né, o x ao quadrado, ele é diferente de 1, diferentemente daquilo que nós vimos em aulas anteriores. Bom, então, ainda fazendo referência à nossa última aula, o gráfico da função, né, f de x igual a x ao quadrado, né, é uma parábola que tangencia, né, o eixo x, perfeito? E tem a concavidade voltada para cima, perfeito? Bem, então vejamos agora, né, a função f de x igual a 2x ao quadrado. Então repare que nós teremos uma parábola, né, porque é uma função quadrática. A concavidade dessa parábola ela vai estar voltada para cima, porque, né, o coeficiente líder é positivo, né, e ela vai tangenciar, né, o eixo x, porque se nós igualarmos, né, o f a zero, só teremos um valor de x que irá zerar a função, que é exatamente o x igual a zero. Então, de fato, para essa função, né, ela também vai passar pela origem, ela também vai passar pelo ponto 0, 0. E a gente sabe que a concavidade está voltada para cima. Bom, então para isso basta nós termos aí, pelo menos, né, mais um ponto, né, ou dois. Então, se, né, nós igualarmos, né, x a 1, por exemplo, quando x é igual a 1, a f de 1 é igual a 2. Então, né, já deixei marcado aqui o ponto, né, o f de 1 é igual a 2. Da mesma forma, né, reparando, né, que nós teremos uma parábola aqui, quando x é igual a menos 1, o f de menos 1 ele também é igual a 2. Então, mais uma vez, eu também já deixei marcado, então, marquei esse ponto aqui. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, então, que nós temos uma parábola e conhecemos 3 pontos por onde passa essa parábola. A gente sabe a concavidade dessa parábola. Então, agora basta fazer o seu desenho. Então, tá aqui a nossa parábola. Então, essa parábola aqui, que a gente acabou de desenhar, essa parábola é a parábola, é o gráfico da função f de x igual a 2x ao quadrado. Bom, vejamos agora, né, para esse caso, né, g de x é igual a 1 sobre 2 vezes x ao quadrado. Então, mais uma vez, o a é positivo, é menor que 1, mas é positivo. Então, a gente sabe que a concavidade da parábola também vai estar voltada para cima. Então, se nós igualarmos essa expressão a zero, também encontraremos um único valor de x para o qual isso ocorre, que é exatamente, né, não à toa, já tomei dessa forma, x igual a zero. Então, ela vai passar também pela origem. Então, a gente já sabe que a concavidade está voltada para cima, a gente já sabe que ela passa no ponto 0, 0, então eu preciso de pelo menos mais um ponto ou dois. Então, de maneira análoga, fazendo x igual a 1, nós temos o quê? Que g de 1 é igual a meio. Então, quando x é igual a 1, o y é igual a meio. E, da mesma maneira, quando x é igual a menos 1, o g de menos 1 também é igual a meio, porque menos 1 ao quadrado é 1. Então, marcando aqui o ponto, temos isso. Então, nós temos aqui 3 pontos, né? Esses 3 pontos aqui. Então, tracemos agora, vamos esboçar aqui essa parábola. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função g de x, que é igual a 1 sobre 2 vezes x ao quadrado. Então, olhando para esse exemplo, né, o que a gente pode reparar? Né? Que quando a gente multiplicou, né, de fato aqui essa parábola é um pouco mais fechada, né? Mais fechada aqui é x ao quadrado. Então, o que a gente pode reparar? Né? Quando a gente multiplicou por um número, né, maior que 1, né,
A parábola ela ficou o quê? Ela ficou mais fechada. E quando a gente multiplicou por um número, né, menor que 1, né, a nossa parábola ela ficou o quê? Em relação, né, essa, né, ficou, né, mais aberta. Então, isso é o que ocorre quando a gente multiplica por um número, quando o coeficiente líder é maior que 1 e quando o coeficiente líder é menor que 1. Né? No caso, entre 0 e 1 nessa situação. E se tomar maior que menos 1 e menor que 0, vai ser a mesma coisa, só que com a concavidade voltada para baixo. Se for menor que menos 1, a mesma situação, só que também com a concavidade voltada para baixo. Isso não altera. Bom, então, agora eu acho que a gente já pode, né, generalizar como se comporta, né, a parábola no plano cartesiano, dependendo dos elementos que nós temos, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então, resumindo, né, uma função quadrática, né, escrita da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ela pode ser reescrita como f de x igual a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Né? Então, onde essa forma aqui é conhecida como a forma canônica. Então, a gente já viu também que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, onde a concavidade da parábola pode estar voltada para cima ou para baixo. Correto? Bom, o que a gente já viu? Vimos que quando a concavidade está voltada para cima, é porque o A é positivo. O coeficiente líder é positivo. E quando a concavidade está voltada para baixo, é porque o A ele é negativo. Mas nós também já vimos em exemplos que a parábola ela pode cortar o eixo x em 2 pontos, ela pode tangenciar o eixo x, ou ainda ela pode nem encostar no eixo x. Quando a parábola ela corta o eixo x em 2 pontos, tanto de um caso quanto do outro, isso significa o quê? Isso significa que nós temos dois valores de x que zeram a função. Então, a função quadrática ela possui 2 zeros. E nós já vimos também que quando a função quadrática ela possui 2 zeros, isso ocorre quando o quê? Quando o delta é positivo. E vale lembrar, né? Não tem aqui, mas vale lembrar que esse delta ao qual eu estou me referindo, ele é b ao quadrado menos 4ac, como a gente já viu. Bom, também nós temos o quê? Que a parábola ela pode, né, quando ela tangencia o eixo x, tanto de uma forma quanto de outra, isso significa o quê? Isso significa que existe apenas um valor de x que zera a função. Então, quando apenas um valor de x zera a função, isso ocorre quando o quê? Quando o nosso discriminante, que é o delta, ele é o quê? Ele é exatamente igual a zero. E, por fim, quando a parábola não encosta no eixo x, isso significa o quê? Que nenhum valor de x zera a função. Então, se nenhum valor de x zera a função, isso ocorre quando o delta é negativo. Então, para qualquer função quadrática que eu tome, o gráfico dessa função quadrática ela terá de ser o quê? Um desses 6 casos, e apenas um deles, para uma determinada função quadrática. Então, vejamos agora um exemplo em que a gente trabalha com o gráfico da função quadrática. E um problema é que a gente tem que analisar o gráfico da função. Bem, vejamos então o seguinte problema. Um corpo arremessado tem sua trajetória representada pelo gráfico da função quadrática, conforme a figura a seguir. Então, temos aqui, né, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, em que ela encosta, né, o eixo x nos pontos, né, 0 e 4, 0, 0 e 4, 0. E quando o x é igual a 1, nós temos que o y é igual a 48. Então, ele pergunta, qual é a altura máxima atingida por esse corpo? Bom, então antes de a gente resolver o problema, vamos ver uma informação sobre a função quadrática que é essencial
para a nossa resolução? Bem, então a nossa função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a gente já sabe que ela pode ser reescrita dessa forma, onde essa forma é a forma canônica. Então, colocando a em evidência aqui, nós vamos ter a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado, né? Porque ao fazer distributivo, o caminho de volta, esse a simplifica com esse, retomando para cá. Bom, tomando isso daqui como um quadrado perfeito, né, nós temos então uma diferença de quadrados. E toda diferença de quadrados a gente pode reescrever como produto da soma pela diferença. Então, repare que nós temos exatamente o quê? Isso aqui, nós temos esse membro mais esse, vezes esse membro menos esse. Então, reescrevemos como a soma vezes a diferença. Lembrando que o zero da função é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, olhando para esse b sobre 2a mais a raiz de delta sobre 2a, isso aqui é menos uma das raízes, um dos zeros. Então, vou chamar isso de menos x1. E da mesma forma, eu tenho b sobre 2a menos a raiz de delta sobre 2a, isso aqui também é o quê? É um outro zero que negativo. Então, dessa forma, nós temos então que a nossa função f de x ela pode ser reescrita como a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Onde essa maneira de escrever a nossa função quadrática é a forma fatorada. E é exatamente essa forma que eu vou usar para resolver o nosso exercício. Bem, então repare que, utilizando essa maneira de escrever a função quadrática, como pelo gráfico nós já temos, né, os dois zeros, que é 0 e 4, isso aqui então vai ficar a vezes x menos 0 vezes x menos 4. Então, para nós determinarmos a nossa função, né, a lei de formação da nossa função, está faltando encontrar quem? Está faltando encontrar o nosso coeficiente líder. Mas, como no gráfico está discriminado que quando x é igual a 1, o y é igual a 48, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, então, que o f de 1, ele é 48. Sendo assim, a vezes 1 menos 0 vezes 1 menos 4 é igual a 48. Bom, isso aqui é igual a 1 e 1 menos 4 é igual a menos 3. 48 dividido por 3 dá 16. Então, dividido por menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 16. Então, encontramos o nosso coeficiente líder. Sendo assim, a nossa função f de x é igual a menos 16 vezes x menos 4. Bem, mas a gente quer a altura máxima. Pelo gráfico, o que a gente pode dizer? Que a altura ela é máxima quando o x é igual a quanto? Quando o x é igual a 2. Então, se o f de x é igual a isso, o f de 2 é igual a menos 16 vezes 2 vezes 2 menos 4. Bom, 2 menos 4 é menos 2. Menos com menos fica mais. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 16, 64. Então, a altura máxima que esse corpo atinge é igual a 64 unidades de comprimento. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.